Mais um episódio do nosso Rotary Talkcast do Rotary Clube Santo André Norte. E hoje estamos com uma presença ilustre, né? E eu não digo isso para todos os convidados, não. É porque todos os convidados que vêm aqui realmente são ilustres, são grandes personalidades da nossa cidade, da nossa comunidade e que fazem parte do nosso clube Rotary Santo André Norte, tá? É uma santo-andreense, né? Pós-graduada em administração pela São Judas, fez gestão política também, né? Pela São Judas, casada com Evandro, mãe do Andrei e Alanis, né? E assessoria estratégica política. E atualmente, na gestão 24 e 25, será presidente do satélite Criança Cidadã. Estou aqui nada mais, nada menos do que com Viviane Cardoso. Seja muito bem-vinda, Viviane. Eu que agradeço. É um convite muito agradável. Tô assim, muito encantada. O estúdio é lindo, o Aqui é Rotary top. merece. Tô feliz por estar aqui, viu? Imagina, a honra é minha, né? Por ter um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, compartilhando algumas histórias que a gente vai compartilhar. É uma honra para nós ter sua presença aqui, né? E a gente gostaria de iniciar, né? Conhecendo um pouquinho mais sobre a Viviane, né? Você nascida e criada em Santo André. Me conta um pouquinho dessa Eu sua sou história. andereense, né? Com filhos andereenses, Legal. Andrei e Alanis. E eu tenho o meu esposo, que sou casada há 29 anos, o Evandro, que Uhum. também é andereense. Legal. Aí se torna uma família Santo agarrada Andréense. em Santo André, Legal. né? E aí, como é que foi a sua juventude, né? Você morava em qual região aqui de Santo André? Sempre morei aqui, morei na Carijós durante 19 anos. A Legal. minha primeira infância foi numa casa bem simples, né? Isabel, a minha mãe, meu pai Roberto, a Rose, a filha mais velha, Uhum. e o meu irmão, o jovenzinho Leandro. Aham. Eu sou a do Você é meio. do meio, né? Mais Do meio, desvalorizada, eu né? vi um pontinho, o Marcelo falando que o do meio sempre tem aquele quê? É, Porque o mais velho de senhor é o amado, você é. sabe. E o Porque é o caçulo mais esperado. O mimado. caçula é aquela goiabadinha, aquele Aham. docinho. Sim, E o do meio tem que se virar, tem que exato. nadar e tem que trabalhar. Então, assim, a nossa história a gente fala brincando, mas eu brinquei muito, né? Eu convivi familiarmente. Uhum, A minha grande companhia na minha infância foi minha irmã, uhum. mais velha, a gente cresceu juntas. Tá, O meu irmão mais novo já não partilhou tanto tempo, porque quando eu tinha 7 anos ele veio, e com entendi. 11 anos eu comecei a trabalhar, na verdade. Com 12 anos já estava me desenvolvendo, enfim. Legal. Outra época, né, Vivi? Outra Eu também época. comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Naquela época era assim, Era, não ou parava. você já se encaixava no mercado de trabalho, já ia buscar os seus próximos passos, ou não tinha um desenvolvimento. Exato. E principalmente a pessoa que é mais aguerrida, Uhum. comunicativa, era hiperativa de criança, tal. Então, assim, estudei no Carvalho Terra, Legal. pertinho ali da Carijós, né, descendo, tem ali a Camélias, tem ali a Hortência. Você conhece bem Santo Conheço, André? conheço, Um conheço. lugar muito agradável de Quase morei morar. na Rua das Hortênsias É ali. Uma mesmo? esquina ali, a gente foi ver uma casa para locação no ano passado. Quase fechamos. É Mas uma é uma. delícia, é um É. bairro muito antigo, mas com, assim, muito familiar, Sim. né? E íamos para a escola a pé, voltávamos da escola a pé, e comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa padaria muito pertinho de casa, aonde me deu uma experiência, principalmente comercial, né? Tá. Aparentemente, uma criança trabalhando numa padaria, não tem nada de grave, mas hoje, pensando É, na atual outro mundo, né? situação, Outra época. querendo, não tinha lá aquela parte do pão, a parte de cobrar alguma coisa, então vai desenvolvendo a comunicação e os perigos iminentes também, que a gente acha que não. E quero contar um pouquinho dessa história, porque depois a gente vai falar Uhum. sobre a criança cidadã e vou colocar em questão isso. Tinha lá um balcãozinho com pessoas que bebiam, uma bebidinha, tal, e Hum, talvez por isso não coloquem mais os jovens tão jovens para trabalhar, né? E a gente acha que não tem perigo nenhum. Eu é, nunca corri risco, nunca aconteceu nada comigo, mas graças a Deus. nosso Deus sempre tá pertinho ali, trabalhando, tal. Enfim, me desenvolvi, cresci, entrei em área comercial, até os 15, 16 anos em área comercial, 17 anos.
Fui me desenvolvendo, fiz o colégio no Celso Gama, que hoje em dia eu moro bem em frente ao Que Celso legal. Gama, é gostoso, é nostálgico, a gente vê ali, sente saudade. Tudo muito pertinho desses bairros aqui de Santo André, Uhum. Vila Assunção, Sim, enfim, sim. que eu tanto amo. Posterior a isso, eu acabei entrando no Walmart, Hum. junto, fazendo uma faculdade, né, de administração, Uhum. na antiga Faculdade Paulista, Tá, que depois virou Uniban, né? Depois foi mudando os nomes aí, mas eu ainda sou um pouquinho mais antiga. tá. Na Walmart me deu uma desenvoltura muito grande, principalmente para o senso humano da Uhum. coisa. E eu fui me desenvolvendo, tal, e me abastecia financeiramente, profissionalmente, lidar com pessoas, Uhum. mas eu ainda não tinha encontrado aquela, sabe, aquele brilho. Eu queria fazer o bem pelas pessoas, mas só de comercialmente. Uhum. E foi se desenvolvendo. Num dado momento da minha vida, depois que eu passei por faculdade e tive uma nova oportunidade, eu entrei num lugar que chama termomecânica. Tá. A termomecânica foi o grande, assim, a mudança, aquela virada de chave que eu passei a enxergar que você pode ganhar dinheiro sim, Uhum. sustentar sua família, fazer o bem dentro da família, enfim, e também fazer o bem pelo próximo, Sim. né? O altruísmo, que é um dos carros-chefes de dentro daquela entidade toda. Por coincidência, tem até a roda rotariana, né? Uhum. Assim, bem ao entorno da termomecânica também. Eu acredito que vou até procurar saber. Seu Salvador devia ser rotariano, com certeza, para ter colocado igual. Provavelmente. Enfim, trabalhei por 5 anos lá, fiz muitas amizades, muitas crianças, respirei o ar do próximo, né? Uhum. Percebi que muitas daquelas crianças não tinha nem comida dentro de casa e muitas vezes ia para a escola realmente para ter aquela base, para ter aquela boa alimentação que era fornecida na Uhum. escola e ficava o dia inteiro, era tempo integral lá dentro, Sim, né? A gente passava a ser um pouco família dessas crianças. entendi. Essa termomecânica, ela fazia o quê? Ela trabalhava com o que exatamente? A Termecânica é uma grande empresa de cobres. Tá. O seu Salvador Arena, que foi o fundador na época, ele teve um insight, uma ideia de montar uma escola, né, que Hum. conseguisse profissionalizar a criança desde o primeiro dia que ela entrasse, mesmo na infância, Hum. deixar a criança preparada de forma que a criança já tivesse a desenvoltura de gestão, de Que legal. comportamento. Tem algumas regras Uhum. bem nomeadas e mostradas para as crianças que ensinam um pouquinho de identidade, de postura, Entendi. cabelo sempre bem cortado, unha cortada, camiseta dentro da calça, as meninas de cabelo preso, né? Então, assim, respeitando as devidas proporções, hoje em dia, algumas coisas foram aliviadas porque o tempo é outro, Exato. né? Mas vale muito esses princípios. A parte civil da pessoa precisa ser cultivada. E eu Exatamente. enxerguei que fazia muito bem para muitos jovens. A maioria dos jovens saíam de lá dentro de uma boa faculdade, uma Legal. USP ou outro lugar. Então era praticamente como se fosse um camp, né, naquela época. Tá. Muito parecido, mas com em torno de mais de 3.000 crianças, entre Uhum. crianças e adultos, né? Entendi. E dentro também tinha uma universidade, uma escola, uma faculdade que fazia administração, Que engenharia de legal. alimentos, também a parte de sistema, enfim, mecatrônica, Legal. né, o dia todo. E eu vi ali dentro o fazer o bem sem cobrar o retorno. O retorno, na verdade, era um bom aluno, bem posicionado na sociedade, bem empregado, Uhum. todinho preparado para o mercado de trabalho. Legal. Foi uma passagem da minha vida que eu saí dali e acabei entrando na prefeitura de Santo André. Tá. E Deus ainda tinha mais surpresa para minha vida, Uhum. porque quando eu entrei na prefeitura, nunca tinha tido assim muito contato com política nessa época, foi 2008, 2009. Uhum.
Nada de política, mas tudo coração aberto para aprender, para se desenvolver, para entender um pouquinho. E você entrou na prefeitura pra fazer o quê? Pra trabalhar com o quê? Foi a surpresa que Deus abriu a porta. Eu entrei no Fundo Social de Solidariedade. Olha só, já tava trilhando um caminho aí, sem você saber. Pois é. Então eu saí de uma termomecânica da bondade e do Sim. altruísmo e fui para um outro lugar, para uma outra realidade, que também era fazer o bem ao próximo, legal. num outro formato. Sim. Porque dessa vez nós tínhamos a oportunidade de entrar em núcleos, né, favelas, ter contato com as crianças, com as famílias, entender um pouquinho da dor, né, saber qual era a realidade não só da pessoa de médio, né, conhecimento, Uhum. enfim, mas as pessoas muito simples também tinham um contato muito direto com a gente. E nós percebemos que muito mais do que você dá, pontualmente ali, você fazer uma assistência, uma cesta básica ou alguma coisa assim, é importante. É. Mas muito mais do que isso, você dá a varinha para a pessoa pescar, Exato. ensinar qual era o caminho das pedras para aquela mãe, para aquele pai ter uma renda, Uhum. para poder alcançar um valor que fosse digno para levar o sustento para dentro da casa, era outro posicionamento. Sim. Né? De repente, coisas muito simples, como artesanato, um fuxico, bolsas, né? Ecológicas. Então, assim, nós enxergamos mais que isso ainda. Enxergamos que ninguém inventa a roda já existe. É. Mas o que a gente tem que fazer é aperfeiçoar quem já tem aquela ideia, aquela postura e aquela extensão. Perfeito. Foi o meu primeiro contato com o Rotary Club. Eu não sabia. Num primeiro mês, assim, que eu estava inteirando, já teve uma grande reunião. Eu não entendia de Rotary Club. E Você nunca tinha ouvido falar? não, Nunca tive. não tinha contato. E teve uma primeira reunião, ia ter um processo do Educando com Visão, e eu participava, né, junto com a primeira-dama, anotando as coisas, percebendo a dimensão do grande projeto que era, né, a quantidade de criança que era beneficiada com óculos. Uhum. E assim, quando você coloca no papel, é uma coisa que você fala, nossa, isso é possível, que legal. Mas na hora que você tira do papel isso, Nossa. mesmo que no outro lado da moeda, porque eu não estava pelo Rotary, eu estava pelo município, Uhum. né? E o município tem uma pequena participação naquilo, porque quem faz a coisa acontecer mesmo são os voluntários, são os rotarianos. E quando nós estivemos lá, todos aqueles profissionais envolvidos, os médicos, os voluntários, pessoas com doação de lanche, aquela ação, aquela coisa bonita, colorida, é brinquedo, é festa e é seriedade também. E aquelas crianças, não tem preço você ver uma criança testando um óculos, falando, esse aqui eu não achei que eu fiquei bonita. Aí, tá, coloca outro óculos. Nossa, você não achou que eu fiquei linda? Então, assim, isso daí é uma coisa de perder o fôlego. Da emoção, é gostoso. Você vê que Transforma, né? transforma não só a criança, porque o olho da mãe brilha. Elas saem abraçando a gente, falando obrigado, nossa, eu não tinha como fazer esse mesmo benefício para essa criança, para minha Não filha. tinha condições, né? Então, assim, eu me empolgo, viu? Pode me cortar Não, porque pode eu ir me falando empolgo. que tá excelente. Então, assim, eu respirei esse ar. E eu já senti uma vontade muito grande. Eu falei, poxa vida, eu Entender um pouco gostaria mais. de estar engajada nisso. Aham. Só que assim, falta de tempo, compromisso do dia a dia. Eu trabalhava no Fundo Social de Solidariedade e tinha tantas outras entidades que eu tinha que participar, ver, respirar, sentir também que precisavam de ajuda. Sim. A gente acabava meio que se dividindo, né? E buscando outras ajudas também. Mas uma coisa fundamental eu entendi naquele momento. O terceiro setor é fundamental para ajudar não só a sociedade, mas também todo o hemisfério que for público. Exato. É uma extensão, o que a gente não alcança, o cobertor que está curto, ele se estende
com uma entidade séria regendo essa orquestra, né? Exatamente. Então, assim, a partir desse momento que eu enxerguei isso, pensei eu que a gente poderia potencializar todas as entidades, Uhum. né? E nós respiramos esse ar por muito tempo. É uma luta eterna. É. Você consegue ajudar aqui, você consegue ajudar lá. E depois eu vou te contar um pouquinho, porque eu passei por várias secretarias, acabei indo para outras secretarias, não só a parte social, né? Acabei indo para Paranapiacaba, Parque Andreense, a parte mais ecológica, Tá. tal. Fugi um pouquinho dessa parte social de novo. E depois Deus me colocou de volta em um gabinete de um vereador que na época era extremamente social, Uhum. né? Na época, ele até era tesoureiro, tá? Ele era rotariano Sim, sim. não honorário, ele era tesoureiro. Tive mais alguns acessos ao Rotary, vi a extensão do que alcançava o Rotary e acompanhava as coisas boas que ele fazia. E aí a gente foi colocar a mão na massa mesmo de muitas ações, né? E no inteirinho eu participei de muita coisa. Casamentos comunitários, né? Que é uma legal. delícia. Nós fizemos ações pela cidade, como o Zé Social, que é tipo ação global, Uhum. que você traz vários parceiros, né? E consegue beneficiar várias pessoas. Com exames, o como também o Mutirão que a Educando gente faz, né? e outras amplitudes, um casamento que a pessoa faz tempo que gostaria de casar, mas Que não tem como legal. formalizar, quer tirar sua carteira de habilitação, pelo menos a indicação do caminho, de como fazer. O RG, muita gente não tem nem RG, era feito Eu nesse costumo dizer momento. Um que. poupa-tempo grande Sim. ao céu aberto, entendeu? Eu costumo dizer que o que a gente vê, às vezes, na televisão ou às vezes no canal do YouTube, né? É só a ponta do É iceberg, a né? ponta. Quem tá em loco realmente é que vê o que realmente acontece. É a gente estar lá no Criança Cidadã, vendo alguns depoimentos de É crianças. outra realidade. Estando no Educando com Visão de um pai falar assim, eu não tinha condições de comprar o óculos. E um pai uma vez me abordou, nesse último Educando com Visão, falando assim, o que que é esse tal de Rotary? Cara, que legal vocês fazem isso, né, para as crianças, porque eu não vejo, e vocês não pedem nada na televisão de dinheiro, de arrecadação, de nada, eu não vejo publicidade nenhuma. E mesmo assim vocês fazem, O que eu acho errado, né? tá? Porque a gente vai Hoje eu melhorar. tenho outro olhar. Eu tenho outro olhar. O que a gente tá fazendo isso agora é Tem, justamente dar tem que publicidade, divulgar, tem que tem divulgar. que dar visão, tem que dar fala pro Rotary, né? Exato. Eu tive outras oportunidades. Eu não fiquei focada só em uma modalidade do Rotary. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ronald McDonald, que é um trabalho lindo, Uhum, encantador com crianças, né, uhum, em situação de câncer, sim. enfim, que precisa de carinho, que precisa de atenção, e tudo é feito com tanto amor. A Casa da Esperança, que é uma sumidade de serviço, não tem igual. Sensacional. Eu mesma, né, utilizo, não tenho convênio médico Uhum, hoje, já tive, com toda essa dificuldade, e teve pandemia, e teve uhum, tantas coisas. O patamar da gente mudou, sim, né? E hoje, saúde é caro, é caro. saúde não é barato. E as pessoas têm um pouco de preconceito, tal. Gente, o SUS é uma das ferramentas mais incríveis mundiais que tem. Uhum, E no Brasil, o SUS funciona. Demora um pouco, é difícil, mas funciona. E a extensão, aonde funciona mesmo, é essas parcerias igual o exato. Rotary numa Casa da Esperança, dentro de um Mário Covas, Uhum, dentro de lugares que atendem e entregam até um exame adequado com uma tecnologia absurda. Até vou pedir permissão para te contar um relato pessoal. claro. Peguei o Covid, Tá. né? Eu e o meu marido. Meu marido primeiro foi internado, depois fui diagnosticada e tava com o pulmão realmente era 60%, bem ruim. Fui internada. Qual foi a máquina que eu entrei para poder fazer o diagnóstico? Tava lá, Casa da Esperança. Entrando na máquina e pensando, olha só, olha a amplitude do Rotary, olha a extensão do Rotary. Uhum,
né? E depois, enfim, graças a Deus, hospital de campanha, fui bem atendida. Sim. Vários equipamentos no durante dos exames eram da Casa da Esperança que eu Sim. via lá, tava lá Além disso, registrado. né, nesse período de pandemia, né, o Itaú buscou uma entidade que tivesse credibilidade, Seriedade, né, e né? seriedade para aportar um valor em milhões, né, para que pudesse auxiliar, né, em trazer respiradores, vacinas para a região do ABC, e o Rotary foi procurado pelo Itaú, né, para Olha, fazer essa distribuição de vacinas, trazer respiradores, né, outros companheiros dentro do nosso clube também em contato com empresas, conseguiram trazer mais respiradores para Santo André, né? Aquele negócio que fale muito, né? Mas a gente fala por ele. Então, o Pirola ele foi fundamental, né? Para essa ação. E muita gente não sabe disso, mas né? tem que Foi uma saber, tem que extensão, contar, como né? eu falo, o Rotary ele não é partidário. Né, ele não toma partido político, mas a gente depende da prefeitura, desse Sim, apoio, como a sim. gente tem no Mutirão da Educando com Visão. Esse ano, né, vai ser em agosto, a gente fará lá no Poupa Tempo Saúde aqui do Shopping Átrio. Então estamos aqui próximo, né? Então a gente depende do apoio da prefeitura de quem está no poder, mas a gente não tem partido, né? Nós somos laicos, né? Nós não temos um viés religioso, né? Isso é muito importante dizer, porque tem pessoas que acham que Acham rota que sim, né? no E não dia, é. no dia da minha posse, a minha sogra foi junto, né? Pra ver como é que era, né? Quando retornamos, ela falou: Nossa, eu achava que Rotary era negócio de política. E não tem Nada a nada ver, a ver. Quando a nada a gente entra ver. da porta pra frente, não importa se é direita, se é esquerda, se é de centro, se é qual Não. partido A, partido B, partido C, ali a gente tá em prol realmente de fazer o bem pra comunidade, né? É muito interessante, em verdade. Eu acho que uma das coisas mais encantadoras do Rotary é justamente essas diferenças. Exato. Quando você senta numa, né, você sabe, nós temos as nossas reuniões Sim. fechadas. É uma mescla muito grande É, de isso que eu partidos, acho de fantástico. locais diferentes que cada um trabalha. Todo mundo pensa, é só empreendedor ou é só proprietário. Não, tem muitas pessoas que também fazem parte de política da cidade e tal, mas de diferentes bandeiras, né? Exatamente. Porque o Rotary é uma bandeira apartidária. Uhum. Ele tá na neutralidade, ele recebe todas as pessoas de braços abertos Exato. e aceita a opinião de todos, né? E um vai ajudando o outro, um vai Uhum. contribuindo com o outro. Então, assim, é muito interessante. O Rotary, para mim, é uma das bandeiras mais importantes e eu falei para você ainda há pouco. Para mim, o Rotary é como se fosse aquele tubinho básico, sabe? Que você Uhum. veste, sai de casa e se sente segura. Sim. Eu não tenho mais como tirar o Rotary da minha boca, Uhum. né? Eu posso estar dentro da prefeitura ou em negociação com o empresário ou em qualquer lugar. Eu faço questão de mensurar sobre o Rotary Sim. algum tipo de projeto, alguma conquista, alguma coisa que acontece e não tem jeito. Você vai fazendo negócio, você vai conversando com as pessoas, você conecta na hora, fala assim: poxa vida, olha, o Criança Cidadã precisa disso. Nossa, Casa da Esperança comporta isso. É o Ronald que cabe isso daqui. É uma extensão da gente. E eu acho que tem que ser essa extensão Uhum. da gente. Sim. E aí, com tudo isso, depois de tanto tempo, eu acabei falando assim: quer saber agora? Eu acho que já tô com a maturidade certa para eu poder entrar no Rotary. Né? Uhum. Eu tenho 48 anos hoje, né? Dois filhos, um já de 24, outro de 17 anos. Vai mudando a vida da gente. Uhum. E o Robson estava entrando, foi indicado para ser presidente, ia ser empossado, e conversando com a gente e tal. Eu falei, Robson, ele falou assim: você quer entrar no Rotary? Fez o convite, eu falei assim: Robson, eu acho que agora já está no momento de eu me aproximar mais. Você já tinha recebido outros convites ou não? Esse foi o Já, primeiro. o Sérgio, que ele fez parte muito tempo, eu acredito que ele é ainda rotariano. Hoje em dia eu não vejo com frequência o Uhum. Lazzarini. Sim. Ele chegou a convidar uma vez o Lucas e ele falou: você poderia entrar também, mas ficou nisso. Uhum. E eu deixei passar. Depois, quando o Robson fez o convite oficialmente, eu falei: tá na hora de encarar.
tá na hora de fazer. E detalhe, desde quando eu tinha saído lá atrás da termomecânica, eu não tinha encontrado ainda uma entidade ou um terceiro setor que fosse realmente imparcial, que tivesse essa neutralidade igual do Sim, Rotary. sim. O Rotary, eu tinha certeza que eu ia estar entrando em um projeto que não é um projeto para agora, é um projeto para a vida, para Exato. sempre, né? Porque você não tem idade. Falar assim, eu acho que, sei lá, quando eu tiver meus 80 anos. Aí eu vou Não, ajudar. não. Com 80 anos, eu vejo, gente, amigos nossos, você Uhum. vê super ativos, ajudando. Quando eu entro e vejo aquelas meninas todas fazendo fralda. Exato, Já né? fui fazer fralda junto com a turma toda, é gostoso demais. Você vai conversando, vai produzindo, vai dando meta. Atingiu 1000 fraldas, todo mundo vibra. Mas não é só o fazer. Você vai entregar para a pessoa certa. A É. ponta necessita, a ponta quer aquele carinho. E Uhum. você tá entregando o produto certo, a coisa certa para quem mais precisa. Inclusive, já vou aproveitar. Quem tiver insumos e puder doar, Sim, pode procurar contribua. saber, procurar a gente ajuda também, né? Vou ajudar, inclusive vai estar no link da descrição, o link da FR Sun, né? E o contato da presidente, que é a Silvana. Você que gostaria de doar insumos ou através de doação financeira, monetária mesmo, você pode entrar através do link aqui na descrição desse vídeo, porque as fraldas são confeccionadas à mão, né, pelas famílias dos Então, rotarianos. E essas fraldas são doadas para idosos, né, geralmente em casas de repouso ou pessoas até acamadas em hospitais. Fralda é cara, né? Eu já tive uma experiência na minha família que a minha avó, né, infelizmente foi acometida de câncer e chegou no momento que, devido à artrose e vários outros tipos de problema, ficou acamada. E a gente sabe quanto foi necessário, se a gente conhecesse, né, a FRSAN naquela época, né, talvez teria sido um pouco mais fácil. E a gente passar por isso. Então, o recado às vezes não é nem para a pessoa que esteja precisando, mas para a família dessa pessoa, é né? isso aí. Porque impacta não só a pessoa, claro, mas a família também é impactada, né? Porque é ela quem compra a fralda, quem troca, quem limpa, quem cuida. Então, você que é empresário, você que tenha condições, que queira contribuir com qualquer valor que seja, já faz um grande resultado na vida dessas pessoas. Não é para o Rotary, nem para a FR Sun. São para essas pessoas que realmente precisam dessas fraldas. Então, E quem assistir e não puder contribuir com financeiro, insumos, dá o carinho. Vai exato. lá Conhecer o projeto, presencialmente, né? conhece o projeto, aprende a fazer fralda, compartilha com os amigos um bom momento. Tá aí Uhum. o convite. Eu digo o seguinte, você que ainda tem algum. Depois de vários episódios gravados, tivemos Mário César, Marcelo Marçaioli. Se você ainda tem alguma dúvida do que é o nosso projeto, vai lá no Mutirão. Veja a doação, o teste de acuidade visual. Veja a escolha das armações dos óculos que as crianças pegam lá, começa a experimentar para ver. E depois participa da entrega, que geralmente é 30 dias após o mutirão dos exames de acuidade visual. Vai lá na FR Sun, né, confecciona uma fralda e entrega para quem precisa. Vai no Educando com Visão, no Criança Cidadã, e conversa com uma das crianças, só uma das 80 que nós atendemos lá. Conversa com uma das crianças. Só para você ter uma ideia do que realmente é o Rotary. Se isso não te impactar e você fizer vontade, né, de querer fazer parte desse movimento, meu, eu tenho certeza que nenhuma outra coisa vai te impactar para você realmente querer fazer o bem, fazer ou ajudar alguém, enfim, né? Porque eu acredito que quando você conhece os projetos, existe, né, o momento que você entra no Rotary, que você está comentando agora. Foi quando o Robson te fez o convite. Qual foi a data da sua posse? Você A lembra? minha posse foi, se eu não me engano, foi em junho. De Agora eu não lembro 2022. exatamente o dia. Eu acho que eu fui empossada com você. Não, Não. eu fui o único empossado no dia.
Minha pós foi dia 6 de dezembro de 2023. Ah, então você foi um pouquinho depois. É. Um pouquinho depois. Eu Mas fui em você já tava na junho. gestão do Robson. Foi o mesmo dia que ele foi empossado, eu fui empossada também. Ah, Só que então. ele foi empossado, não. Ele passou a ser o nosso presidente do Sim. Norte. E eu fui empossada no dia Ah, tá. justamente dele se tornou presidente ali. Então, eu já faço uma primeira pergunta. Existe o dia que você entra no Rotary, Sim. que foi na posse da gestão, que provavelmente foi dia 1º de julho, ou final entre 20 e 26 de junho de 2023. Foi o momento que você entrou no Rotary, mas qual foi o momento que o Rotary entrou em você? Então, eu tive um perfil diferente do que as outras pessoas. Como eu sou muito ousada, eu me atiro muito para os projetos, para as coisas. O Rotary entrou em mim antes de eu ter entrado no Rotary. Eu experimentei antes a emoção de ver um olhinho brilhando por conta de um óculos. Eu experimentei antes fazer fraldas. Eu experimentei antes experimentar de feijoada. Uhum. Tá ali junto com as pessoas que eu amava e amo, né? Porque são todos muito amigos. Sim. E quando eu me senti madura o suficiente para encarar, para realmente disponibilizar um pouquinho, porque tem a parte da entrega, tem o voluntariado, né? Tem. E que não dá para você entrar no Rotary pensando assim, eu vou entrar e eu vou participar dos jantares, etc e tal, porque faz parte. Né? Tem que Você ter. conviver, você trocar informação, é tudo muito importante. Mas isso faz parte de um conjunto. O trabalho é o que engaja. Exato. É você respirar aquele ar e ir fazer alguma coisa, alguma É isso que mantém o diferença. Rotariano ativo, O né? que mantém o rotariano é enxergar a entrega pro próximo. Exato. Porque é uma alegria. Você ganhar um carro, tudo isso passa. Se você perder, você vai de novo, você trabalha de novo, você conquista de novo e compra de novo. Uhum. Agora, eu não sei, eu gosto mais de presentear uma pessoa do que até receber. Agora, o Rotary é muito engraçado. E eu falo para quem quiser saber. Você entra achando que você tá doando. Uhum. Você paga para estar ali porque é um clube. E você paga para ajudar o próximo. Mas você vai se encantando, você recebe muito mais do que você dá, né? Para minha surpresa, como você falou, você é um baby rotariano, não é? Baby Rotary. Eu sou uma baby Rotary também, mas na experiência, Sim, trabalhando formalizada, junto, né? Então, assim, entrei, experimentei e, para minha surpresa, a gente foi agindo, foi participando, foi ajudando um pouquinho aqui, outro lá, vivenciando as grandes festas, aquela festa encantadora alemã, né? Que coisa mais linda, as camisetas, o carinho, a entrega de todas as pessoas, a correria para poder vender os convites, os patrocínios, inclusive, gente, quem tiver patrocínio procura, porque é um dos projetos que mais entrega e pode ajudar o próximo mesmo. Mas enfim, depois de eu viver tudo isso, aí, para minha surpresa, teve um evento de companheirismo, porque nós fazemos os jantares, fazemos as reuniões formais, que é na CISA e tal, e nós fazemos um evento que é companheirismo, que é na casa de alguém e tal. Sim. E o presidente falou, dá pra ser na sua casa? Eu falei, dá pra ser na minha casa, no salão de casa, tal, é grandinho, dá pra fazer. E nós estávamos partilhando lá, aí me chamaram de canto, a gente tem um desafio para você, a gente precisa te fazer um convite. Eu falei, pode falar. A gente quer te convidar para ser a presidente que representa o satélite, né, da criança cidadã. Sendo muito sincera, me impactou, eu não sabia exatamente o que era, mas de bate-pronto eu falei assim, olha, deixa eu respirar um pouquinho, peraí. Deixa eu entender, peraí. Né? Deixa eu pensar. Eu tenho outras coisas que eu tenho que cumprir, que eu tenho que conversar Tem com outras agenda. pessoas, tal. Mas assim, já vou responder. Por coincidência, tinha as pessoas que eu tinha que conversar lá mesmo, nós conversamos, chegamos a uma conclusão que eu ia aceitar esse desafio e eu não podia fugir desse desafio. E quando que foi esse convite? Foi no Deixa eu final do ano lembrar. passado? Ai, não vou lembrar a data certinha, Tá. não vou lembrar, mas eu acho que faz uns 6 meses. Tá. Uns 6 meses, mais ou menos. E aí, foi em janeiro. Foi em janeiro. Foi perto do meu aniversário. Por isso que eu tô lembrando Tá. que é janeiro. Aí, na hora que eu fui convidada, que já fui participando, já fui encaminhando, porque eles vão
te preparando para Exato. acontecer, Tem né? o Pets. Eles vão ensinando, tal. Quando eu fui encaminhando, eu fui sentindo aquele peso, aquela firmeza, aquela situação, já me chamaram automaticamente para participar da imersão do Pets, tem o pré-Pets, que Uhum. foi feito em São Bernardo, que é incrível, e tem o Pets, que aí, gente, aí se tudo não te convenceu até então, O Pets convence. e o Pets desse ano, quem regeu essa orquestra é incrível, o Marcelo é incrível. É, Né? Ele tem esse novo desafio também para ele, que ele procurou isso para a vida exato. dele, né? E é encantador, o casal, a Bianca, o Marcelo, as crianças que também fazem parte do Rotary, que são os filhos Sim. dele, não sei o nome, por isso que eu não vou citar, mas são incríveis. E o que eu percebi que eu me identifiquei até debaixo d'água ali? Família. Uhum. É tudo o que eu sou. É É. tudo o que eu acredito, é tudo o que eu amo, né? Minha filha podia participar, meu filho podia participar, meu marido podia participar. Peraí, se todo mundo pode participar, e no Pets, meu marido já estava pertencendo, já estava hospedado Sim. comigo, aprendendo junto comigo, tinha atividades para gente que ia para esse próximo desafio como presidentes, tinha atividades para os maridos, para as esposas para entender o que é aquilo ali e poder nos auxiliar. Aí caiu a ficha de vez, assim. Eu falei, gente, era tudo o que eu queria, porque aí eu vou conseguir ter uma ajuda mútua familiar que vai me fazer ir para outros passos que todo mundo está em comum acordo. Uhum. E a minha filha participando, ela vai como intercambista Que agora, legal. né, em agosto. Eu recebo na minha casa Sim. de Taiwan, né, uma criança também que quer ser chamado como Dinamarca, para ser mais fácil, porque o nome Entendi. dele é difícil. Eu recebo agora dia 27, né? Vai ficar hospedado na minha casa. Quer dizer, eu não vivo a experiência pela metade. Você vai bem. Eu trago, vou trazer para minha família, para minha casa, né? E vou ter mais 2 outros intercambistas posteriormente, porque fica 4 meses, depois fica mais 4 e mais 4. E Uhum. vai trocando a família para ter todas as experiências. E se de repente não aprendeu o português, a cultura ou alguma coisa, conforme vai trocando de família, são 3 Uhum. famílias, a criança sai muito bem, Sim. entendendo um pouco melhor sobre o português, sobre a cultura, sobre o trabalho, sobre a nossa vida mesmo aqui, né? Exato. E Isso. explica para o pessoal o que que é o Pets, né? O PETS é incrível, é uma preparação para você entender qual é o teu compromisso com o Rotary, não só o compromisso, tá, vai ser presidente, é isso, isso, isso para você fazer, não é só isso. É. Ele te incorpora como equipe, É um treinamento. é, é um intensivão, é É. uma imersão. Tá. Por quê? Primeiro, quais são as personalidades que ali estão? Todos, né? O Fernando, o Marcelo, o Mário, todos, o Pirola. As pessoas que abrem a boca ali abençoadamente sabem e têm propriedade de Uhum. tudo o que o Rotary é. Então, cada convidado ali faz parte do contexto desde muito tempo. Uhum. E sabe o compromisso que a gente tem de não só manter os que tem, mas trazer mais gente para compor Exato. essa grande família. Uhum. E que é super importante esse crescimento para a saúde da continuidade disso Exato. tudo, né? Então, assim, é tudo muito sério. Tem as dinâmicas em grupo que nos fazem enxergar a importância de todas as pessoas, não só o líder, mas todas as pessoas do conjunto, né? São 2 dias que a gente passa e não falta nada. Sim. Para dormir, você se hospeda bem, para comer, é um momento de confraternização, né? Para você saber, o Marcelo, que é o nosso atual governador, já assumiu, então Sim. já é o nosso atual governador.
você não passa a conhecê-lo superficialmente. Sim. Você entra dentro da família da pessoa. É, Hoje eu já me sinto da família do parte da Marcelo. família, né? Eu já sei os gostos que ele tem. Eu sei que ele é roqueiro como eu. Uhum, Eu sei as músicas que que ele ele gosta. gosta, que tem identidade com meu marido, com meu filho, comigo, com a minha vida. A Bianca, ela não é só uma primeira-dama, ela é uma lady, ela Uhum. faz parte, ela arregaça a manga, ela quer ajudar as entidades, as coisas. Então, assim, você adentra nessa família, né? O Mário, a Denise, que viaja o mundo agora, mas tem o lado dela caseiro, família, mãe, pai. E a simplicidade de todos eles, né? Porque a gente tem a formalidade de chamá-los de governador pelo cargo que eles ocupam, como o presidente RI, como é o Mário, mas sentando tete a tete com eles, né? Eles mesmos dizem o seguinte: não, nós somos uma figura que vai representá-los lá, mas o mais importante são vocês, são os voluntários, são os clubes que estão ali na linha de frente e tudo mais. A gente é só a representatividade, né, do Rotary em termos aos órgãos públicos, em termos a toda a burocracia que existe, né, de comunicação, mas vocês são os mais importantes, então vocês que são as celebridades do Rotary que Eles está na linha sempre de frente. transferem isso. Exato, e isso que eu Sempre acho que transferem. é o primeiro, uma das características mais importantes de um líder, né? É não você ter o ego, né? De ser, de fato, não, eu sou governador, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que fazer. Não, pelo contrário. Todos Eles aqueles que. ouvem tanto, O né? Pirola, então, o O seu Pirola. padrinho é incrível, Né? né? Deixa eu Pirola é falar que seu eu tenho padrinho. dois, senão o É outro seu fica com padrinho. Ah, ciúmes. é? Tá. É o Pirola e o Marco Precinotti. Tem que falar sempre dos dois, senão Então um tá fica com bom. ciúmes. Os dois são incríveis. O Marcão também é demais. É. Mas assim, o Pirola e a Angélica Nossa, a Angélica tá chegando daqui a não pouco. existe, né? Aquela doçura. Sim. Por isso que eu entendo Essa que simplicidade deles, um né? acaba sendo extensão do outro mesmo. Um faz uma parte social, tal, o outro faz o engajamento, o Uma relacionamento. coisa importante que você citou, né, para você que tem interesse em ser voluntariado, fazer parte do nosso clube ou qualquer outro clube de Rotary, né? A família estar em apoio é muito importante. Então é muito importante que o seu cônjuge, seja ele masculino, feminino ou de qualquer outro gênero, que ele entenda realmente o que é Rotary juntamente com você. Você teve a experiência da parte social, mas e o Evandro nesse momento? Como que ele foi entrando? Como que você foi Eu convencendo? me surpreendi muito com o meu marido, Aham, porque ele sempre, 31 anos da vida dele, ele trabalhou na Ford, aham. né, aposentado da Ford, então ele é um pouco mais silencioso, ele é mais Eu vejo que ele é quietinho, mais. né, é diferente. Ele é aquele que é mais silencioso, tímido, eu sou aquela um pouquinho mais de Uhum. relacionamento, enfim. E ele me surpreendeu muito, porque ele vivenciou isso daí, ele respirou esse ar, ele gostou, ele interagiu, fez amizade com todos, até brincando, eu chamo o meu marido, o Evandro, de Mor, Uhum. carinhosamente, desde quando a gente começou a namorar, desde os meus 16 anos. E a extensão de todos os meus amigos é chamá-lo de Mor também. Entendi. O meu Dindo, Robson Aham. Ranieri, chama o Mor de Mor. Né? Então, assim, vira um familhão tão Sim, grande e leva todo mundo pro choque da atividade sim, sim. da importância de entregar mais, de Uhum. fazer o bem pro próximo. Sempre foi muito Exato. bondoso, Sim. mas é lógico que o Rotary, ele acende uma chama dentro da pessoa que é diferente de tudo. E assim, é uma riqueza de informação, todos os dias você estuda. Não tem como estar no Rotary e não se desafiar. Eu estava escutando a entrevista do Mário, que foi a primeira, que foi Uhum. linda, né? O do Marcelo foi maravilhosa também, mas do Mário pontualmente nisso. E ele teve um momento que ele falou assim: não, eu não esperava ser um presidente e Ele não tinha tal, eu não ambição. tinha ambição disso, foi acontecendo. Mas assim, ele se preparou para isso, É. ele sem perceber, Ele ele se sempre esteve à preparou para disposição de isso. servir, ele comenta, Foi né? servindo, foi fazendo, foi acontecendo e foi ficando preparado. Exato. E hoje ele nem se dá conta, é como escovar os dentes para ele, né? Exato. Falar Ele de escova, Rotary falar de com. Rotary para ele, fazer uma pílula para ele, né? É
escovar os dentes. Uhum. E o Marcelo também. Marcelo, em verdade, gente, é uma história encantadora, porque desde muito cedo, intercambista, percorreu por um caminho que não tem como dar errado. Inseriu os filhos no mesmo caminho. Colocou a família. Que não tem como dar errado. É Uhum. uma sumidade na comunicação. É uma coisa impressionante aquele menino. Ele fala, ele me emociona. Sim. Eu ainda não consegui ver um discurso do Marcelo sem chorar no final. Sim. E não é exagero. Sim. Na posse dele agora, eu falei, hoje eu não vou chorar. Hoje vai dar tudo certo. O Marcelo vai falar, ele vai sair do palco e eu não vou chorar. Ele faz a gente chorar. Faz. Mas não é chorar por chorar, é chorar de felicidade, de emoção, que a gente sabe que a pessoa que vai governar todos nós no 4420 ama o que faz. Uhum. Chegou onde ele queria chegar. E não por ele. Ele queria Sim. chegar por nós. Uhum. Para fazer o bem para todos os projetos. Ele tem um sonho de fazer uma extensão. É difícil unificar tudo isso, mas ele tem esse sonho de unificar tudo isso. Ele agrada a ele. O que eu apoio, eu falei pra ele no dia, falar super apoio essa Ele quer um unificação. projeto que fale assim, é o 4420. Gente, o por que não sonhar junto? A gente Um une sonho forças, sozinho né? não é nada, mas um sonho dividido com todas as pessoas, o como ele faz e que ele acontece, e o Pirola junto e toda essa... Eu acredito muito nisso. Exato. E é o que ele sempre diz. Você tem ali um valor financeiro que às vezes parece não ser muito, mas quando você unifica isso tudo, Exatamente. dá um grande projeto e uma grande possibilidade. Com Então, certeza. eu acredito muito em tudo isso. Legal. Você comentou em algum dos momentos, né, do que quando a gente entra querendo fazer algo pelo Rotary, mas a gente não percebe o que o Rotary faz por nós, né? Eu gostaria de que você respondesse, como você já respondeu em alguns momentos, mas de uma forma mais simples. O que o Rotary já fez por você? O Rotary faz todos os dias. Por quê? É só começar a falar dele. Hoje de manhã eu estava falando com um empresário de sistemas de informação, me deu um insight, eu falei, tem que colocar ele no Rotary. E comecei a falar sobre o Rotary por telefone. Uhum. Ele começou a se empolgar, ele falou assim, nossa, se é tudo isso que você está falando, eu quero estar no Rotary, eu quero fazer. Então, assim... Até do que você não imagina que tem possibilidade, só de eu ter falado para ele, eu não tô falando que de repente ele vai entrar lá com bronze, né? Porque uma cota de tem uma cota de lá da festa patrocínio alemã. para festa. Mas de repente, ele quer um selo importante como uma empresa cidadã. Olha que bacana. Exatamente. Que não custa quase nada e que é um compromisso. Né? E, inclusive, depois eu quero falar dele para você. Tem uma série de benefícios aí, né? Porque ele tem, assim, desenvolve aplicativos para educação, etc e tal, e ele quer te ajudar. Então, eu vou colocar ele no circuito para conversar com você, porque a festa alemã tá aí, todas as outras coisas tá aí, e ele também quer o benefício de fazer o bem. Exatamente. Então, pegando o gancho... Eu tô falando para você do Rotary fazer o bem para mim no dia de hoje, uma vez. Sim. Agora, se você colocar na ponta da língua todos os dias... Para começar, eu ando aqui com o meu bode tons, nem sempre eu coloco os dois. Esse daqui de presidente, eu vim aqui, eu tinha que fazer essa homenagem pro meu presidente atual, que é o Aguinaldo, que é incrível, que com certeza vai fazer toda a diferença. Já saiu o próximo já saiu, acho que o próximo já episódio, saiu, né? Quero assistir, porque também tem uma comunicação brilhante e outra, ele contagia, né? Exato. E ele tem ele é muito organizado, tem uma postura muito boa, a esposa tá vindo para contribuir, né? Aquele carinho, ama demais o marido, isso ajuda muito, porque engaja ele também. Enfim, agora, o que eu preciso deixar de recado aqui, não perca a oportunidade de em todos os momentos, porque aonde não cabe a minha família... não me cabe. Exato. E aonde não cabe o Rotary hoje, não me cabe mais também. Se o Rotary não puder estar no respirar da minha vida, eu também não entro naquele lugar que eu não puder levar. Legal. E isso daí é uma coisa, tem que ser. Como o meu sobrenome vai, o Rotary tem que ir junto comigo também. Então, assim, não tem algo que dá mais prazer na vida do que você se referenciar, entregar alguma coisa para alguém que ou num bottom, ou
registrado numa bandeira ou em algum lugar, qualquer registro, a pessoa consegue identificar e saber o valor do que é o Rotary. Exatamente. Sensacional. E pegando o gancho, a nossa tradicional festa alemã chega à sua 22ª edição, que será realizada no dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã, neste ano, em outubro, no dia 19 de outubro. Então você que gostaria de contribuir com essa festa, onde toda a arrecadação, né, dessa festa é revertida para todos os nossos projetos, desde a confecção de fraldas, a doação de óculos, a assistência que nós damos às crianças do projeto Criança Cidadã, ao projeto do Camp, que prepara o jovem para o seu primeiro emprego. Então, para todos esses projetos, a principal fonte de arrecadação é a nossa festa alemã, que acontece dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã. Então, você que gostaria de contribuir sendo patrocinador, tá aqui o link na descrição de como que você consegue fazendo patrocínio. E além desse patrocínio, você recebe alguns bônus que nós vamos te entregar para que você tenha maior visibilidade da sua marca. E entre nesse clube de network também, que é um dos propósitos do Rotary, gerar network e negócio entre nós, né? E caso você queira ir como um convidado, né, e aproveitar um bom chopp, né, além de uma boa comida alemã, você pode adquirir o seu convite também, que também estará contribuindo com o nosso projeto. O link também vai estar na descrição do vídeo. Aproveito para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, que hoje Viviane Cardoso trazendo aqui realmente um conteúdo mágico. Ela tava nervosa, gente. Olha só o nervosismo aqui, ó. Eu falei, nossa, é porque assim, tanta gente importante, Você é né? importante. Chegou aqui, fez muito bonito, eu fiquei encantada de vê-los falar. Então, a gente sempre é um desafio. Uhum. Eu queria aproveitar também para falar sobre uma situação muito importante. Não dá para deixar morrer tudo isso. Uhum. E só tem um formato de não deixar morrer tudo isso. Primeiro, a motivação que nos faz ajudar o próximo, né, brilhar os nossos olhos quando a gente faz o bem, você tem que proporcionar para mais gente. Você Exatamente. tem que convidar mais amigos, né? Se você convida para ir na sua casa comer uma pizza, se você convida para, né, tantas coisas, por que não convidar um amigo para ser um rotariano? Exato. Esse novo desafio aí foi dado ao Lemos, né? O Joel Lemos tem essa incumbência no Rotary de aumentar a quantidade de pessoas a participar. Hoje nós estamos com mais de 80 membros aqui, exato. mas a gente tem uma capacidade maior. Foi dado um desafio pelos nossos presidentes aí de aumentar isso, de ampliar isso em 25%, se eu não me engano, né? E a gente faz parte disso tudo. Exatamente. Então, assim, se você quer fazer o bem para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você ama, convide essas pessoas a participar. Exato. Mesmo que, num primeiro momento, um voluntário de alguma coisa, o coração vai, com certeza, vai brilhar o olhar para aquele projeto. E aí, naturalmente, tudo que você ganha e você doa, volta. E volta de forma absurda. E volta como consequência. Também é importante dizer. Às vezes tem pessoas que entram no Rotary buscando algo, né? Se você entrou no Rotary buscando algo, esperando algo em troca, não entre. Não é para você nesse momento, né? O que tem de retorno, né, é uma consequência. É uma consequência. Porque, de fato, quando você planta, você espera que você tem que regar, você tem que cuidar, e aí entra o compromisso. Não é só entrar, né, participar das reuniões, do jantar do Baby Beef. Tá longe disso. Não é só isso, né? É realmente a gente poder contribuir com a missão e um compromisso, né, de exercer a função de fazer o bem. É isso mesmo. Em verdade, o resultado é o menor valor. A jornada é muito mais interessante, né? A gente tem que ter o olhar na jornada. Inclusive, eu tô numa jornada aí. Tô entregando documento, tá finalizando o processo. A Lani está indo para imersão agora no final de semana inteiro. Tô preparando meu coração, tô aquecendo meu coração. Tô preparada psicologicamente, ela tá preparada psicologicamente para essa, né? Essa pequena despedida de um ano, que ela vai para Taiwan. Uhum. A minha casa tá toda espalhada com nomes assim em mandarim, né? Mesa, cadeira, prato, colher, garfo, tudo escrito em mandarim, pra gente ir acostumando com tudo isso, porque a gente vai recepcionar alguém aqui que fala em mandarim e que vai ter que aprender o português e nós vamos ajudar.
E ela tá indo para um desafio que é uma língua totalmente diferente do usual, porque você aprender um pouco de inglês, espanhol, a gente consegue, Desenrolar, né? né? Não tem jeito, que é de Agora, nascença isso. mandarim. A Mandarim. Melina, ela foi pra Holanda, foi pra Bélgica, ela fala francês. Falei, meu Deus, o Marçaioli foi pra Bélgica. Francês também, né? Então, assim, mas todos eles disseram que foi algo que realmente transformou a vida deles. Então, pra Muda Alanis, tudo. pode ter certeza que vai fazer muito bem pra ela. Eu sei que vai bater a saudade, tem que Vai preparar o bater saudade. coração. Mas você sabe que ela fala, mãe, quando eu voltar, ela já tem um plano. Quando eu voltar, eu quero entender mais de Rotaract, eu quero entender dos próximos passos, eu quero me envolver. Então, assim, além de tudo, como começa não começa de uma vez, vai Uhum. É um crescendo processo, esse né? sentimento. Ela participou do Educando com Visão, ela foi voluntária, ajudou Legal. as crianças na fila, no ônibus, no óculos. Então, assim, isso vai adentrando no coração, mas de uma forma tão Acho que é isso simples. importante e é um dos primeiros pontos chaves para a gente seguir também esse propósito que o Mário César tem, né, da higienização dessa nova base dos rotarianos, né? A atual faixa etária média no mundo é de 62 anos, né? E se a gente não tratar com os jovens, né, atender os jovens, atender realmente, trazer recursos e atratividade, né, para que esse jovem se engaje nesses projetos, né, a gente tende a findar, assim, como uma empresa finda se você não prepara o seu sucessor, se você não ou vai ter que vendê-la para qualquer outra pessoa. Então, fazer isso que você está fazendo é muito importante. O intercâmbio é uma das principais ferramentas que Ferramenta tem, de né? interagir com o mundo. E hoje, o jovem precisa desse carinho. Uhum. Eu acho que é o público mais carente, é o jovem e também o idoso. O jovem hoje, ele A tá gente está no dentro meio de um de um. conflito de uma gerações, né? Demais, demais. Tem. São tantas diferenças, amigo, mas tantas diferenças. E que tudo bem, a gente tem que realmente respeitar Sim, algumas liberdades, tal, mas nada em excesso. Para você manter a família, a base, não tem jeito. exato, Na Bíblia ensina muita coisa. Você tem que ter uma base, exato. né? E o Rotary, ele tem. Você consegue ir muito longe se você tem disciplina. Você tem procedimento, se você tem método, se você tem constância, rotinas, né? É uma troca de Uhum. energia. É uma troca de energia. Então, até para o caminho dela, ela tem muitos amigos. Quando ela teve que participar de uma prova intensa, você pergunta alguma coisa, uma pílula para Alane sobre o Rotary, ela despeja. Por quê? Porque já na prova já foi exigido que ela entendesse cada coisa, cada procedimento, de que forma, Sim, quando, como, legal. como surgiu. Então, assim, quando ela já vai se relacionar com os jovens que ela convive, ela já nota a diferença. Ela fala, mãe, tem hora que eu me pego falando, as pessoas estão me olhando assim. Falo, será que eu tô atingindo? Será que. Né? Antes você não falava isso, Alanis. É aquele caminho, né? Uhum. Então, abre a mente. Abre a Sim, com mente. certeza. Quando ela retornar, queremos ela aqui, juntamente contigo, para ela dar um depoimento de como que foi essa experiência de Vai intercambista. ser uma adulta já. Pelo que eu ouvi do Marcelo, ele voltou já um adulto e Exatamente. posicionado para a sociedade, Então já né? fica o convite aqui para ela vir nos Amém. dar esse depoimento aqui no nosso podcast. Bom, Vivi, basicamente você respondeu todas as minhas perguntas, né? Foi muito bem aí na sua descrição, né, de como foi o Rotary, como que é o impacto. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para as pessoas, de como impactou e mudou e transformou a sua vida, vai transformar a vida da sua família, já transformou, na verdade, agora da Alanis. Então, assim, mostrar para as pessoas o que o Rotary pode proporcionar para a nossa vida realmente, né? E como que a gente pode contribuir, não só financeiramente. Às vezes, como você falou, eu acredito que quando você atuava na prefeitura, na parte social, às vezes essa era só uma atenção que a pessoa É gostaria. isso. Muitas Não vezes é era um olho no olho. nenhuma água, nenhuma comida, era uma atenção. É um Né? carinho Um que você carinho, dá. um olhar, uma fala, oi, tudo bem? Às vezes até um gesto de cumprimentar
a pessoa ela já se sente importante. E às vezes é aquilo que ela precisa no dia para motivar, né? Então, às vezes É o que muda tudo, né? a simplicidade não precisa ser algo muito grandioso. Às vezes a simplicidade é você colaborar, né, de qualquer forma que seja, né? Divulgando esse podcast, por exemplo, você É já está isso aí. ajudando a gente a todos os projetos que nós temos, né? E aí eu queria entender, né? Estou falando de projetos, né? Quais são suas expectativas aí para Criança Cidadã, como presidente do Clube Satélite, sendo Criança Cidadã é um representante? presente para mim, como eu te falei, um Uhum, desafio muito grande e que já tô honrando, né? Já uhum, comecei a honrar quando eu recebi o convite, eu já comecei a plantar sementes. legal. Converso com um, converso com outro, e muitas das pessoas, ninguém fechou porta. Falou: olha, assim que você assumir, você volta aqui porque eu vou dar uma atenção para esse tipo de coisa. São 80 crianças Sim. que, em um momento que tá ali ocioso, né, entre a escola, que é o contraturno, Uhum. que poderia estar aprendendo tudo de ruim, sai daquele caminho da parte ruim e volta para a realidade do mundo do que realmente a gente merece ensinar. Dá uma opção para É ela, né? música, é lúdico, é também coisas sérias, tem a parte esportiva, Uhum. tem muita coisa legal ali para que essas crianças tenham uma base para, enquanto tá ali aprendendo, ela não tá pensando no que está acontecendo nas Exato. vielas ou em algum lugar que ela não precisa nem ter o E às vezes é conhecimento o daquilo. refúgio do que ela vive dentro de casa. Porque tem alguns depoimentos que realmente, se a gente contar aqui, Emociona. emocionam. Muitas vezes é o alimento, porque É, eles não têm. É, é pontualmente assim, é bem focado no Tamarutaka. A Tamarutaka nós conhecemos de perto. É um lugar muito carente, né? Que precisa de atenção, precisa de presença, precisa de olho no olho. E não só isso, não abastece. Muitas vezes não tem dinheiro para alimento. uhum. Então, é aonde a parte pública não alcança e que não tem cobertor, como eu falei. E de repente vem o Rotary com aquele carinho. Gente, se a gente for pensar, o Brasil inteiro tinha esse projeto, né? É, Porque era o tiro de guerra que exercia aquele carinho, aquela atenção, mas acabou não dando muito certo, financeiramente foi muito custoso, e a COP acabou pegando e ajudando durante um bom tempo uhum. financeiramente esse projeto. Para quem não sabe, só Santo André permanece com esse projeto, que era Só, do tiro. só Criança Cidadã, Só só esse criança único projeto que cidadã. sobreviveu graças Porque ao. o Rotary Clube Norte apadrinhou e Uhum. buscou esse projeto e falou: não, tem que continuar, vale a pena, são crianças. E hoje continua, 80 crianças sendo muito bem assistidas. E a troca é muito grande, porque são crianças de 6 a 12 anos Sim, e que têm uma desenvoltura incrível com todos os projetos que ali estão. E exatamente. até vou estender, aproveitando, quem quiser conhecer de perto, quem quiser doar, né? Visitem o site do Criança Cidadã, saibam o que é essas ações, porque vão trazer muito mais retorno para você em conhecer, saber e para você poder fazer a diferença também nesse projeto. Com certeza. E chegando agora o Dia das Crianças, você pode apadrinhar uma criança também, contribuindo com um presente ou com auxílio financeiro. E também no Natal, né? Você já se preparar para Calçado, né? apadrinhar também uma criança, né? Com calçado, vestimenta, qualquer tipo de doação que você puder fazer. Na verdade, eu não digo que Pirola, né? Diz muito que não gosta do termo doação, e sim investimento. Você está investindo numa criança. Você está dando uma Olha, oportunidade dela ver que existem pessoas boas e que ela pode ter um caminho bem sucedido, assim como o Orestes, né? Nós temos um episódio gravado com o Orestes Busato, que é o episódio que eu mais chorei, que com ele contando a história de vida dele, contando as histórias que ele teve por a experiência do Rotary, é realmente algo olha, fantástico. uma coisa que todo mundo pode mudar é sobre a nota, né? Na nota, se você registrar o seu CPF e destinar para aquele projeto, automaticamente você já vai estar ajudando. Uhum, Não é difícil, se já deixar cadastrado como favorito, colocando a estrelinha lá, exato. toda a destinação fica mais fácil, é só
fazer a leitura do QR Code, já vai direto à destinação, o que não é nada pra gente, é muito pro próximo. Exato. Né? Então, eu convido vocês também a conhecer melhor sobre isso. Dois Tá, com a dessa nota doação. fiscal. Aqui tá o link do passo a passo de como você faz o cadastro lá na prefeitura. E aí, automaticamente, você digitando seu CPF em qualquer supermercado, em qualquer estabelecimento comercial, você já automaticamente estará doando a sua nota fiscal para o projeto do Criança Cidadã. E é isso. Então, Muito obrigada Viviane, pelo convite. eu que agradeço mais E eu uma vou vez. falar pra você tá fazendo a diferença no mundo, tá? Imagina. Olhando nos seus olhos. Além de Todos você ser nós. um ótimo comunicador, a gente tem orgulho em ter uma pessoa que entrou há um ano, nem um ano no Nem um Rotary, ano. e que já tá trazendo o presidente internacional do Rotary aqui nessa mesa para conversar. Méritos e créditos também a Pirola, que me ajudou a amarrar ele, colocar no porta-malas e trazer pra cá. Mas tá inteiro, Mas você tá devolveu inteiro, pra devolvemos e sociedade. tal, era só pra ele vir gravar. Mas E realmente ele ficou foi... surpreso, ele gostou Ele disso gostou. daqui, ele quer que implementa mais, ele se E a empolgou. gente até orienta todos os clubes, né? Quanto mais podcast a gente ter, quanto mais informação a gente ampliar, mais voluntários a gente vai ter. Isso daqui não é algo exclusivo do Rotary Santo André Norte. Não, talvez é um ponto de partida para outros clubes também se movimentarem. Tem muita gente boa dentro do nosso companheirismo, né? Como a gente pode dizer assim. Então, gente, vamos para cima, divulgar mais os nossos projetos, trazer pessoas como a Viviane aqui, que está colaborando demais, vai presidir um projeto super importante do nosso clube. É trazer pessoas do bem, trazer pessoas do bem para fazer o bem, né? Então, Os iguais se atraem. exatamente. Então, Viviane, eu que agradeço, para mim é uma honra. Gratidão total. Gostaria de parabenizá-la e também de dar meus votos aqui de total sucesso nessa sua Muito gestão obrigada, 24, muito 25. obrigada. Conte com a imagem pública para o que você precisar, né? Dentro lá do Criança Cidadã, junto com o nosso presidente Wilson Bertoncini, né? Então, estamos aqui de braços abertos, do que vocês precisarem de recursos, de divulgação, de cobertura audiovisual, de qualquer tipo de material que vocês precisem para divulgar o projeto, a gente está aqui à disposição para servi-los. Vamos precisar muito, se Com Deus certeza. quiser. Quero agradecer também a Tabata, que é a princesinha que eu entrei, que eu A Tabata é impostei, muito legal. né? Foi a troca aí, foi a sucessão. Ela é incrível, foi ela que me deu a notícia desse convite, então fica marcada, é a minha Dinda também, Uhum, né? sim. E o Pirola, que ele sempre apronta pra gente. Eu sei que ele fica só no alvo, Mas assim. Só vendo, ele peraí, vai quem tem costurando. potencialidade, quem pode ajudar, tá aqui. Aí um convite, outro, né? Enfim, tem tanta gente que a gente tem que agradecer que não dá pra lembrar de todos os nomes agora, Uhum. mas o que eu tenho pra falar, todas as pessoas são importantes. Sim. Desde o menor até o maior é importante. Às vezes a pessoa pensa que não pode ajudar e ela pode ajudar até muito mais. Exatamente. Né? A ponta muitas vezes te ajuda mais do que aquele que tá lá em cima. Exatamente. Foi o que o Marcelo e o Mário falaram. Então a gente precisa da ponta, a gente Exato. precisa de quem arregaça a manga, faz a diferença, pega a mão de uma criança e faz ela feliz, trazendo para o mundo do Rotary. Exatamente. Para finalizar, gostaria de presenteá-la Ai, que legal! com a nossa caneca personalizada do Rotary Talkcast. Que linda! Tá, pra que Olha, você já utilize tava na sua de olho casa. nessa daqui, né? Agora, ó. Essa Embaladinha, novinha, embaladinha. gratidão. Tá? Essa daqui vai ficar lá na cristaleira, Isso, em destaque, exatamente. pro Rotary ficar no coração. Um presente pela participação. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigada. Tamo Sucesso, junto viu? pra nós. E sempre que precisar, se precisar de alguma coisa, é muito mais fácil eu precisar de você. Imagina. Né? Porque é incrível. Eu tô- Mas um precisa nós do estamos outro. à disposição também. Somos um time e eu tenho certeza que essa gestão 24-25 do Aguinaldo realmente vai ser uma gestão diferenciada, uma gestão super positiva, dando continuidade ao trabalho que o Robson Raineri deixou, Sim, né, na gestão sim. 23-24. E o nosso objetivo sempre a cada nova gestão é sempre otimizar o que foi deixado, né? É sempre aprimorar, né? Trazendo alguma coisa a mais. Então eu espero que esse podcast possa ser uma ferramenta aí de uso. Vocês, quando tiverem disponibilidade também de trazer outras pessoas, convidar outras Com pessoas para a gente certeza, falar de Rotary. vou começar a convidar, Está vou te aberto. propor. E você que é uma empresa e gostaria de ter seu nome citado aqui, falando da sua empresa dentro do Rotary Talkcast, patrocine o nosso podcast. Tá aqui o QR Code na tela para você
patrocinar o podcast e ter a sua empresa citada, apresentada aqui na nossa tela. E é isso. Curta, se inscreva, comente aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber novos episódios. E Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela obrigada. participação. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo episódio.